E, assim, existem funções mais importantes no Excel? Você considera? Ou você fala assim, ó, você para saber Excel, que eu considero importante, aprenda isso. Nesse podcast, eu vou te ensinar o caminho mais rápido e eficiente para chegar no nível avançado de Excel. Fala, galerinha da maestria, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Excel. Nesse podcast, a gente define as melhores estratégias para você chegar ao nível avançado de Excel. O meu nome é Bruno Furini. Eu sou Rubens Miguel. E nesse podcast, a gente vai discutir mais sobre quando você deve utilizar as funções do Excel. E eu já vou começar esse podcast com a pergunta, né? A gente vai considerar que as pessoas têm diferentes níveis nesse podcast. E a gente quer saber o que são funções. Se você tivesse que me explicar, sem eu abrir o Excel, tudo sobre funções, o que são elas? Bom, funções são, digamos assim, sentenças, né? Ou como é que eu posso explicar de um jeito mais fácil? São ferramentinhas pré-prontas que o Excel já tem, embutidas no Excel, para fazer determinadas contas ou determinadas coisas. Existem funções financeiras, né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, né? Se você quiser calcular juros compostos no Excel, tem uma função que calcula juros compostos, né? Então, já vem pré-pronta no Excel. Outra função que pode vir pré-pronta, tem funções de engenharia, por exemplo, função para calcular seno de algum ângulo, né? Então, no Excel já tem uma função chamada sen, que calcula já o seno de tal ângulo, né? Então, são ferramentinhas pré-prontas que já tem no Excel, que você pode usufruir, né, para facilitar a sua vida no Excel, né? Tem muita gente que confunde funções com fórmulas, né? Qual que é a diferença entre uma fórmula e uma função? Uma função é isso que eu estou te falando. Tem a função sem, tem a função lucro, tem a função TIR, tem a função PROC-V, tem a função soma, que soma números, tem a função média. Isso são funções. Fórmulas é aquilo que você vai colocar dentro de uma célula. Toda função vai ter que ter o nome da função, mas nem toda fórmula tem uma função. Por exemplo, se eu colocar numa sala do Excel igual a 1 mais 2, isso é uma fórmula, isso não é uma função. Se eu colocar numa célulazinha do Excel igual ao PROC-V, aí a fórmula se confunde com a função, porque vai ser a mesma coisa. Mas se eu colocar numa sala do Excel soma tal, mais a média de tal, né? Então, a fórmula vai ser a função soma somado da função média. Vai ser tudo que eu escrevi na célula. Mas dentro dessa fórmula, há duas funções. A função soma e a função média. E isso acaba sendo uma equação, né? Isso, uma equação. Uma fórmula é uma equação. Então, um conjunto de várias fórmulas e funções é uma equação. Conjunto de... Não necessariamente. Igual eu falei, nem toda fórmula ou equação precisa ter uma função. Não necessariamente. E toda função, toda vez que eu for utilizar uma função no Excel, eu tenho que precidir com o símbolo igual. Isso. Toda função tem que precidir do sinal de igual. Eu costumo falar, toda vez que eu vou dar curso, que a gente sempre começa do nível mais básico, né? Quando você quer transformar uma coisa em outra coisa, você tem que colocar o sinal de igual. Então, por exemplo, 1 mais 2, você quer transformar em 3. Você tem que colocar o sinal de igual antes, senão não vai virar. Então, tudo que você quer digitar alguma coisinha numa sala do Excel e que você deseja que vire outra coisa, que dá um resultado para você, você tem que colocar o sinal de igual. Se você não colocar o sinal de igual, vai ficar em formato de texto. Então, se colocar 1 mais 2 numa célula só, sem o igual antes, vai virar texto. Aí ela fica escrito literalmente 1 mais 2, né? Fica escrito literalmente. E aí, ela tem alguma orientação diferente, quando é número, quando é texto? Tem. É uma coisa que pouca gente deve ter percebido até hoje, que eu sempre explico nos cursos que eu dou, é que o Excel, por padrão, quando você digita um número no Excel, ele alinha esse número para a direita. Faz o teste aí para você ver no Excel. Digita, sei lá, 25.
Ele vai alinhar o 25 para a direita. Em outra célula, vai e escreve seu nome. Vai lá e escreve seu nome, você vai ver que ele vai alinhar para a esquerda, né? É claro que você pode, né, forçadamente alinhar tudo ao centro, por exemplo, né? Mas por padrão, você abre uma planilha, digita o número, vai para a direita, digita um texto, vai para a esquerda. E por que o Excel faz isso? Ele faz isso para você poder identificar algum possível erro na planilha, né? Por exemplo, tem muita gente que vai pegar uma tabela na internet, seleciona a tabela, dá Ctrl+C, dá Ctrl+V lá na planilha. E o que acontece? Pode ser que esse site que você pegou foi um site americano, onde que ponto é vírgula. Só que quando você escreve no Excel 4,2, ele vai orientar para a direita, que é o número. Só que quando você escreve 4,2, ele orienta para a esquerda. Interessante. E aí a pessoa pode ficar tentando fazer alguma coisa com aquele número, que na verdade é um texto, não está dando certo. E se você observar bem a orientação do texto, do texto, né, você vai ver que na verdade o erro, tá? Porque quando você deu Ctrl+C, Ctrl+V, na verdade se tratava de um texto, né, não de um número. E você não consegue fazer conta, usar função, usar fórmula. Porque aí você não consegue somar, subtrair. Exato. Mas o interessante é que quando você pega a função soma, né? A função soma, se você somar 1 mais 1, dentro da função soma, colocar 1 e elefante, ele vai ignorar o elefante, entendeu? É mesmo? Então, dentro da função soma, ele ignora os textos. Então, não vai dar erro, ele só não vai somar. Mas, se você for somar digitando mesmo, 1 mais elefante, aí vai dar erro. Entendi. Então, às vezes pode ser que a sua soma está completamente errada e você nem sabe. Só porque, às vezes, pode ter textos dentro da sua função, porque vão considerar que existem bancos de dados que têm milhares de dados, né? Às vezes a pessoa computou um dado errado ali, que na verdade é formato de texto, e aí ela foi lá e somou. Eu vou até dar um exemplo pessoal. Quando eu estava fazendo iniciação científica, eu utilizava um software que era o ImageJ, que ele tratava dados e aí ele exportava para TXT. Certo. E quando ele exportava para TXT, ele exportava com ponto. E na época eu não sabia Excel, então eu tentava fazer as coisas e eu não conseguia. E outra, eu não sabia nem como que eu ia substituir milhares de dados, assim, eram muitos dados mesmo, substituir só o ponto pela vírgula. Assim, nesse caso, o que eu teria que fazer? Se você exporta, né, alguns dados para o Excel e está com um ponto em vez de vírgula, que é muito comum, você dá um Ctrl L, né? Vai na caixinha, vai abrir uma caixinha para você de localizar. Em cima dessa caixinha vai ter um botãozinho de substituir. E aí ele vai te perguntar o que você quer procurar. Você fala que você quer procurar o pontinho. E embaixo vai aparecer substituir por, aí você substitui pela vírgula. E embaixo ainda tem algumas configurações. Por exemplo, procurar por linha, por coluna, né? Isso é interessante porque dependendo de como funciona a sua procura no Excel, pode ser que ele faça de um jeito mais rápido. Mas o que eu sugiro você? Você clica na primeira célula da sua planilha, onde está a sua tabela, e aí tanto faz. Se você procurar por linha e por coluna, vai dar a mesma velocidade. Interessante. Então, aí nesse caso eu substituí milhares de dados em questão de segundos. Exato, ele substitui praticamente instantaneamente. Eu lembro que eu fiquei, muito tempo mesmo, tentando. E aí, por fim, eu desisti. E aí eu tratei os dados dentro do software lá mesmo e, eu não entendia nada, tá ligado? Então, vamos lá. Falando mais sobre funções, o que são argumentos? Argumento é o que faz a função funcionar. 99% das funções no Excel tem argumentos. Tem função que não tem argumento. Por exemplo, a função hoje. Existe uma função chamada hoje, que você escreve igual hoje, né? Igual hoje, abre e fecha parênteses, já era, dá um enter, a função hoje retorna, simples e puramente, a data de hoje. Só isso. Né? Então não tem nem argumento. Mas 99% das outras funções tem argumento. E argumento é o que faz a função funcionar. Por exemplo, tem argumentos que são mais simples de entender. Função soma. O que faz a função soma funcionar? Números.
E todo argumento de uma função, quando tem mais de um argumento, eles são separados por ponto e vírgula. Então, igual soma, abre parênteses, você vai ver que a função soma, igual outras funções, ela não existe um último argumento. Tem algumas funções que têm reticências no final, em vez de ter um último argumento. Isso significa que a função tem infinitos argumentos. Você pode colocar quantos números você quiser dentro da função soma que ele vai somar. Você pode colocar um número? Pode. Você pode colocar 10? Pode. 100, 1000, 1 milhão? Pode. A função soma vai capturar todo mundo e vai somar. Então, todo argumento no Excel, você tem que separar um do outro, ponto e vírgula, isso é importante. Outras coisas importantes que é bom ressaltar também em argumentos. Você vai ver que toda vez que você abre uma função, vai abrir um informativo embaixo, com os nomes dos argumentos, já separados por ponto e vírgula, para te orientar onde você tem que colocar cada argumento. E vai ver que sempre vai ter um argumento nesse informativo que vai estar em negrito. Esse argumento em negrito significa que é o que você está digitando no momento. Né? Então, quando você abre a função soma, abre o parênteses, digita lá o número 5. Você vai ver que o primeiro argumento do informativo vai estar em negrito. Quando você dá um ponto e vírgula, o segundo argumento desse informativo que vai estar em negrito. Então, toda vez que você dá um ponto e vírgula, o negrito vai pulando de casinha. Interessante. E tem funções que ao invés de ter ponto e vírgula, tem algum separador diferente? Os argumentos? Só se o seu Excel tiver em inglês. Se o seu Excel tiver em inglês, o separador não é ponto e vírgula, o separador vai ser vírgula. Só essa diferença. Só vírgula. Ou é vírgula, então, é ponto e vírgula. Ah, tá. Não tem jeito de ser outra coisa. Então, e quando tem 2 pontos dentro de uma função? O que isso quer dizer? Sim. Então, sempre que tiver vírgula... se o seu Excel é em inglês, vai ser vírgula. Tá? Mas eu vou falar como se fosse o seu Excel em português. Beleza? No Excel em português, ponto e vírgula é para você separar de argumento. Quando você tem 2 pontos, o que acontece? É lógico que o Excel ele é inteligente, então ele já criou algumas coisas para facilitar a nossa vida. Por exemplo, vamos supor que você tem uma coluna de faturamento. Na sua coluna A está só o faturamento. Então você tem números desde a célula A2 até a célula A50, por exemplo. E você quer somar mais números, de A2 até A50. Você vai ter que abrir a função soma e clicar na célula 2, ponto e vírgula, clicar na célula 3, ponto e vírgula, clicar na célula 4, ponto e vírgula. Não, né? Ou senão, não iria adiantar você usar Excel de nada, né? Não otimizou seu tempo. Não otimizou o tempo. O que você pode fazer? Clicar na célula 2, né? Arrastar até a célula 50, ou senão, se você quiser ser mais produtivo ainda, né? Clicar na célula 2, dar um Ctrl Shift para baixo, para ele ir até a célula A50, certo? E aí, como que vai ser a nomenclatura disso dentro da função? A2, 2 pontos, A50. Quando o Excel coloca A2, 2 pontos, A50, significa que ele está pegando todo mundo entre A2 e A50. Então, na verdade, 2 pontos significa intervalo. Sempre que tiver 2 pontos entre 2 células, significa que aquela função está pegando tudo que está entre esses 2 intervalos, A2 e A50. Interessante. E o tal do cifrão? O que é esse cifrão? Por que ele aparece dentro da função? Para que a gente usa? O cifrão, eu costumo sempre falar nos meus cursos que eu dou, eu falo sempre, quando eu vou ensinar, eu falo assim, ó, se eu puder te ensinar uma coisa só hoje, falar assim, você perguntar assim para mim, Rubens, se eu tivesse que aprender uma coisa só hoje, o que eu aprenderia? Eu falaria assim para o meu aluno, aprende a usar o cifrão. Eu reconheço muito se um aluno é avançado ou não avançado. Se um aluno sabe mexer no Excel ou não, pelo uso do cifrão. Se ele entende bem como é que usa o cifrão, é porque o aluno com certeza, no mínimo, vai saber se virar. No mínimo. Você acha que a pessoa que sabe o cifrão, ela tem um nível intermediário ou não tem nada a ver com o nível? Tem. Se uma pessoa realmente sabe usar o cifrão, é um bom indicativo, é um ótimo indicativo que ela é avançada. Avançada sim, né? É um indicador. Igual a gente já falou em outros podcasts, né? Existem avançados e avançados, né? É uma definição tipo, aí meio... digamos, se ela sabe usar o cifrão, ele é um bom indicador, né?
que ele é avançado, digamos, o jeito que um processo seletivo acha que uma pessoa é avançada. Tabelinha dinâmica, usar a função avançada, né? Essas coisas. Por quê? O cifrão, sem o cifrão não tem como você usar o Excel de uma forma produtiva. Simplesmente isso. Porque uma das facilidades do Excel, uma das grandes facilidades do Excel, é você usar a alça de preenchimento do Excel, que é para você não precisar reproduzir. Por exemplo, né, imagina só, você quer fazer um relatório, né, de faturamento de janeiro até dezembro, certo? E aí, beleza. Você vai lá, você vai fazer uma função para o campo de janeiro, para você pegar o faturamento, certo? Você pode usar o soma Cs, né? Dependendo até outras funções também. Só que você foi lá, você montou a sala de janeiro, bonitinha, deu Enter, show de bola, somou só os valores, né, das vendas de janeiro, beleza. A auto de preenchimento, ela tem o poder de você não precisar fazer toda vez a mesma coisa de fevereiro até dezembro. Você não precisar escrever a mesma fórmula 12 vezes. Com a auto de preenchimento, né, que é aquele quadradinho verde ou preto, dependendo da sua versão, que fica no canto inferior direito da sua célula, quando você clica nela, tem um quadradinho verde, aquela lá é a auto de preenchimento. E aí você pode simplesmente empurrar para baixo. Ou então, né, quando eu falo empurrar para baixo, né, clicar na auto de preenchimento e puxar para baixo. Ou então, se você fez já do lado esquerdo, de onde está fazendo a fórmula, você fez, sei lá, de janeiro até dezembro, você escreveu, né, de janeiro até dezembro, você pode simplesmente dar um duplo clique nessa auto de preenchimento que ela também já preenche, né? Ela já entende, né, seu raciocínio e ela vai ter dezembro para você, né? Então, o auto de preenchimento é uma das coisas mais incríveis, né, que tem no Excel que vai para otimizar seu tempo. O que é o cifrão? O cifrão, ele é uma garrinha que você coloca em um argumento de uma função do Excel para esse cara não ser puxado para baixo, né? É até difícil, né, explicar com palavra, né? É interessante, mas... Se possível, a gente vai colocar uma aulinha aqui embaixo em que eu uso o cifrão em alguma aulinha para você entender melhor, né? Mas, por exemplo, a função soma C. A função soma C, ela tem 3 argumentos. O que a função soma C ela faz? Ela soma números se tiver algum critério, né? Por exemplo, ela soma números se o mês for janeiro, certo? Vai ter vezes que, na maioria das vezes, na verdade, que vai ter um ou outro argumento da função soma C que você, quando você puxar para baixo, você não quer que os argumentos também vão para baixo. Por quê? Quando você puxa para baixo uma função ou para o lado, todos os argumentos também vão para baixo ou vão para o lado, né? Então, o argumento, ele te acompanha. Só que vai ter vezes que você quer que o argumento não te acompanhe. Você quer que o argumento fique fixo, né? E aí, como é que você faz para o argumento ficar fixo? Você coloca cifrão. O cifrão, ele é tão importante no Excel que o Excel criou uma taxa de teclado só para ele, que é o F4. Ou, dependendo da configuração do seu teclado, né, FN com F4. Então, quando você seleciona um argumento e dá um F4, ele vai colocar cifrão nesse argumento. Claro que o seu argumento tem que ser uma célula, tem que ser uma referência relativa. Se for um número, aí não adianta colocar cifrão, você vai dar até um erro. Então, cifrão você coloca em células. Porque se o seu argumento for a célula 1, quando você puxar para baixo, ele vai virar 2. Quando você puxar para baixo, vai virar 3. Só que se você quiser manter esse argumento na célula 1, você coloca cifrão, que você pode empurrar para baixo, que ele vai continuar com a 1. Né? Então, o cifrão é uma das ferramentas mais potentes do Excel, né? Para você controlar aí, você arrastar para baixo ou para o lado e ele te obedecer, né? Ele não ir para baixo ou para o lado, só se você quiser. E o cifrão tem 4 tipos, né, de congelamento de células. Primeiro tipo, você não coloca cifrão e não vai congelar nada. Segundo tipo, você seleciona o argumento da F4, ele vai colocar cifrão tanto antes da linha da célula como antes da coluna. Então, se a célula é A1, vai ficar cifrão A, cifrão 1. Isso você vai travar toda a célula, certo? Se você apertar cifrão mais uma vez, ele vai colocar cifrão só antes da linha. Então, A1, né? A é coluna, 1 é linha, certo? Então, vai ficar A, cifrão 1. Dessa forma, ele trava só a linha.
Se eu apertar cifrão mais uma vez, ou seja, a terceira vez, ele vai colocar o cifrão solto da coluna. Então vai ficar cifrão A1, congelando sua coluna. Então, quando você domina todos esses três módulos, né? Três modos de você colocar cifrão numa célula, você já tem um bom indicativo que você é uma pessoa avançada no Excel. Então, o cifrão ele pode deixar fixo uma célula, várias células, uma tabela, uma quantidade de linhas, uma quantidade de colunas. Ele deixa fixo. É essa a função dele para você poder arrastar, para você poder utilizar em outros lugares. Exato. Um exemplo que eu sempre falo para os meus alunos é PROC-V. Um exemplo clássico, PROC-V. O segundo argumento PROC-V é a matriz tabela. E aí você vai selecionar a tabelinha, né? Onde você quer caçar algum dado, algo do tipo. E em 99% dos casos, quando você quer empurrar para baixo, né? Puxar para baixo, para o lado, você nunca vai querer que uma tabelinha ela saia do lugar. Porque geralmente sua tabela é fixa, né? Sendo sua tabela fixa, se você empurrar para baixo os dados, você vai acabar escapando os primeiros dados da tabela do PROC-V. Então o que a gente faz sempre? Seleciona o segundo argumento PROC-V, quase sempre, né? E aperta F4. Então eu sempre falo para os meus alunos, quando você tem uma tabela, né, num argumento de alguma função do Excel, pode tacar F4 sem medo, que você não vai estar errando. Depois que ele se tornar mais uma pessoa avançada, pode ter uma situaçãozinha ou outra, né? Quando tiver aí soma acumulada, algo do tipo, que ele não vai precisar colocar o F4 em tabelas, né? Mas aí eu deduzo que o aluno vai ser mais avançado, né? Então aí ele já vai saber, né, diferenciar aí o uso do cifrão ou não mais certinho. Engraçado que a gente começou o podcast explicando sobre o que é função, né? E aí conforme você vai afunilando, né, sobre como você pode utilizar as funções, a coisa vai ficando mais complexa, né? Porque o pessoal acha que, vai explicar o que é função, aí você vai explicar o que é cifrão, o que é argumento, separação ponto e vírgula, dois pontos, o pessoal já fica perdido, né? Mas eu acho que é importante vocês que estão ouvindo, né, já ir assimilando, já ir ouvindo que existem esses termos, talvez você nunca tenha escutado, né? Por quê? Porque às vezes quando você for abrir o Excel e você for assistir uma aula, você fala, opa, já ouvi sobre isso aí, né? Você já é um ponto de entendimento já. Então, por mais às vezes que você não tenha entendido alguma coisa que o Benz falou aqui, vamos seguindo aqui para você entender mais sobre quando você deve utilizar as funções, né? Até porque a gente vai te ajudar a definir um caminho mais fácil para você atingir o nível avançado, né? Exato. E aí quando você abrir seu Excel, assistir as outras aulas que a gente tem no YouTube, por exemplo, no Instagram, você vai conseguir aprender muito mais fácil, certinho? Então, pessoal, segunda pergunta aqui. Essa é uma pergunta assim que eu vejo mais como o pessoal tem preconceito, eu também tinha, que eu pensava assim, né? E que eu vejo que muita gente também pensa assim. Quando a pessoa lembra do Excel, ou a pessoa geralmente não sabe, ela pensa, Excel, função, que preguiça, assim. Por que você acha que tem essa associação de Excel? Excel, função, não quero aprender isso não. Por que você acha que existe isso? Porque, bom, eu acho que pode ter alguns motivos, né? Eu acho que, primeiro, tudo que é ligado a computador, tecnologia, tem certo tipo de pessoa que dá preguiça. Essa geração que está vindo agora, talvez que nasceu aí, hoje é 2020, pessoal que nasceu aí, ó, em 2005, 2003, 2004 para cá, já é uma geração que não tem medo nenhum de mexer nessas coisas, né? A nossa geração, eu diria que está aí, 50-50, já está melhorando, né? Sei lá, 60-40. Então tem um pessoal que ainda tem um pouquinho de repúdio com tecnologia, computador, isso engloba Excel, né? O pessoal associa muito planilha a coisa chata, né? Nossa, ficar mexendo em planilha, que saco, isso não é vida. Nossa, não, sai dessa vida de planilha, vai fazer alguma outra coisa, né? Mas o que acontece? Não é que função é chato, né? É que para você entender bem as funções mais avançadas do Excel, exige estudo, né?
Você não vai dominar um PROC-V assim. Você não vai dominar um índice, um CORRESP, um DESLOC assim. Funções é a coisa mais fácil das coisas mais difíceis do Excel, né? Então, quando você aprende função, a dominar função, você já pensa assim, pô, como eu dominei essas funções, eu já, né? O que vier pela frente eu começo a encarar, mas com o peito aberto, né? Porque o pessoal, as pessoas, né, têm medo do que não é familiar. E o que é familiar para a maioria das pessoas? Função soma, função média, e olha lá, né? Eu conheço muita gente ainda que vai somar 2 células ou mais no Excel, coloca igual, e digita A1 mais A2 mais A3, ou pior ainda, digita o número que está dentro da célula. 2 mais 3 mais 4, né? Então, essas pessoas têm um pouco de repúdio, né, de medo do que não é familiar. E quando você vai pegar uma função que tem alguns argumentos que não são tão dedutivos, né, que você bate o olho no argumento e a pessoa já sabe o que tem que fazer, por exemplo, função soma. Quais são os argumentos da função soma? Se você abrir a função soma, vai estar lá, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, número 3, né? Bem simples, né? Você abre um PROC-V. Primeiro argumento, o valor procurado. Segundo, matriz tabela. Terceiro, número de coluna. Quarto, valor se verdadeiro, trem assim. Não, valor se verdadeiro não, é soma. Quarto argumento, procurar intervalo, PROC-V. Quando você lê esses 4 argumentos, né, a pessoa fala, e aí? O que eu tenho que arrumar aqui? E aí a pessoa cria um pouco de dificuldade, né? Hoje, o pessoal que tem um pouco de medo disso, né, igual você falou, um pouco de, nossa, que preguiça, é o pessoal que tem preguiça de realmente sentar a bunda na cadeira e estudar. E ver o que a função faz. No fim, é a preguiça de estudar mesmo. No fim, é preguiça de estudar, medo que não é familiar, tipo, preguiça de estudar algo novo. Realmente vou precisar disso. A planilha é chata. Essas coisas. É uma coisa que vai fazer ela gastar energia, né? Vai tirar ela da zona de conforto ali, né? O Excel, ele te tira da zona de conforto. Exato. Tipo, sempre que você vai começar a estudar algo novo, se você não vê um motivo muito forte para você estar estudando aquilo, vai te dar um pouco de preguiça, né? E como a maioria das pessoas, nem eu, não sei tudo que você é capaz de fazer ainda, a pessoa pensa que não vai ter muita utilidade. Aí ela acaba ficando com preguiça. É normal. Tanto que a gente mostra em vários vídeos aqui do YouTube, por exemplo, que a pessoa pode aplicar Excel em qualquer área, né? Tanto que se você for lá na playlist nossa do YouTube, do De Frente com Rubens, não vai ter nenhum vídeo repetido. Por quê? É tanta área, tanta coisa que dá pra gente utilizar o Excel que, assim, é infinito, né? Por isso que a gente tá aqui, né? A gente tá tentando conscientizar essa parte da população que não usa Excel, ou que acha que Excel é só para fazer conta, ou que tem medo do Excel, né? A gente fica aqui, né? 5 horas por semana. A gente produz hoje mais de 5 horas de conteúdo semanais, gratuitos para o pessoal, né? E, na sua opinião, assim, qual que é uma vantagem e uma desvantagem de utilizar funções no Excel? Vantagem e desvantagem. Desvantagem. Funções no Excel pesam planilha. Então, se você não tomar cuidado, a sua planilha vai ficar aí alguns megas aí mais pesada, tá? Uma planilha, sinceramente, que tem mais de 500 KB de tamanho... Isso aí é o quê? É meio giga? Meio mega. Meio mega. Se uma planilha tiver mais de 500 KB de tamanho, eu já começo a desconfiar que o usuário está fazendo alguma cagadinha. Tá pesando a planilha que não precisa. Funções pesam muito planilha, muito. E aí, vamos supor que você tem um banco de dados e que uma coluna desse banco de dados seu é regida por uma função. Certo? Por exemplo, exemplo bem simples. Você tem lá o controle de projetos. Início de projeto, final do projeto, né? E aí, se você faz uma função se lá boladona, para você saber se o seu projeto está no prazo ou não. Se já passou do prazo, deu ruim, você escreve na célula. Se não, tá ok, certo? E aí você vai tendo projeto, tendo projeto. Chega um nível que o seu banco de dados está muito extenso. E toda linha tem uma função C. Isso vai pesando.
vai pesando muito sua planilha. O que eu recomendo você fazer? O projeto já acabou? Já finalizou o projeto? Dá Ctrl C nessa linha, que já acabou o projeto. E na mesma linha, você vai dar o Ctrl V. Só que como você vai dar Ctrl V? Você vai apertar Alt C V V para você copiar e colar só os valores. Dessa forma, você vai tirar as funções daquela linha. E aí você vai eliminando espaço na memória da planilha. Isso é uma boa sugestão para você aí, lidar com funções, né? O ideal mesmo seria você não ter funções no seu banco de dados. É o ideal. Que aí depois, na hora de você fazer o relatório, uma tabela dinâmica e tal, aí você faz as suas funções só ali mesmo, tá? Pra você não pesar muito sua planilha. É o ideal. Mas se você não souber como fazer isso, né? Coloca no banco de dados mesmo, fazer o quê? Esse é o único ponto negativo de funções que eu enxergo, que pesa a planilha. Ponto positivo é que facilita a vida, né? Tipo, funções para você fazer relatório, para você fazer procura em banco de dados. Por exemplo, eu utilizo todo dia a função aleatório entre, que é uma função que ninguém usa, mas eu uso. Aleatório entre, ela sorteia, né, um número entre dois números. Isso para mim é muito bom, porque como quase todo dia eu faço uma dashboard, eu tenho que inventar banco de dados, né, para dar aula. E aí, na internet não tem a imensidão de banco de dados que eu quero que tenha, né, para eu poder pegar e brincar no Excel. Então, eu invento meu próprio banco de dados. Como é que eu invento meu próprio banco de dados? Escrevendo data por data? Aí, como é que eu vou fazer 300, 500 linhas? Né? Impossível. Eu simplesmente sorteio, puxo para baixo na auto preenchimento, ele sorteia ali várias datas para mim e tá ótimo. É aquilo lá mesmo. Eu crio 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 linhas de banco de dados em alguns segundos. Né? Então, depende muito da pessoa também. Função é bom para facilitar a sua vida. Ponto. E aí cada pessoa tem que analisar quais funções vão ser úteis para ela no dia a dia. A função que eu uso não é a função que o João vai usar. Eu uso aleatório entre. Quantas pessoas vai ser útil o aleatório entre? Poucas. Talvez só para o professor. E para quem quer postar bem a cena. Só isso. Mas tem, por exemplo, o contador. O contador vai usar funções financeiras. O engenheiro vai usar funções de engenharia. Né? Sei lá. O cara de TI pode usar funções de procura de banco de dados. E por aí vai, né? Cada um usa suas funções. Mas se você quiser fazer uma planilha robusta, uma planilha top, você vai ter que usar função. Função é indispensável. Tanto que, inclusive, no VBA tem como você usar as funções do Excel no VBA. Muitas pessoas não sabem, mas tem como. Tem uma paradinha no VBA, né? Que você escreve lá no código VBA application, worksheet function, ponto. Quando você acaba de escrever esse ponto, vai abrir um menuzinho no VBA das funções do Excel. O nome está tudo em inglês, né? Então você tem meio que traduzir as funções do Excel para inglês, para você entender. Mas você pode usar as funções do Excel lá no VBA do mesmo jeito, os meus argumentos. E qual que é a vantagem de utilizar funções dentro do VBA? Qual que é a função? A vantagem, assim. Não pesa a planilha. Código por si só não pesa. Eu acabei de fazer, não sei se você sabe, né? Mas eu fiz um software alguns dias para trás para ajudar pessoas, né, a controlar quantas questões elas fazem. Né? Muito bom para vestibular, concurso, prova de residência médica, disciplina de faculdade, de escola. Então, qualquer prova que você for prestar e precisa de um controle de estudo para saber se está tinindo mesmo, eu fiz esse programinha, em que ele já é programado para saber quando que vai ser sua próxima revisão de matéria, né? Então, um sisteminha de estudo mesmo, para ajudar pessoas a estudarem. Eu fiz ele, tipo, código pra caramba, puro código, tanto que nem aparece a planilha para o usuário no fundo, só aparece a telinha do software todo construído no VBA. Código, muito código mesmo. Algumas, não muitas telas, mas tinha umas 5 telas de software, tipo, projetinho cabresto mesmo, firme. E num projeto desse, a planilha tinha 100 KB. 100 KB, o que é 100 KB? 100 KB é uma imagem que você baixa da internet, tem 100 KB, dependendo da imagem. Né? Então, um software que você constrói no VBA,
não tão robusto assim, mas um software robustinho, assim, que nem eu fiz, 100 KB, então o código não pesa a planilha, já a funções pesa. Mas, código, né, é mais difícil de você fazer do que funções do Excel. Então, enquanto você não aprende VBA, você pode ir fazendo as funções do Excel mesmo, né, só pega aquele sugestão que eu dei para você, né, copia e cola só os valores que vai dando certo também, não tem problema não. Só para entender, assim, o porquê que é ruim ter uma planilha pesada? Você perde potência, não é potência o nome certo, você perde Velocidade de processamento? velocidade de processamento, a planilha demora a abrir, você rola para baixo, ela demora para rolar para baixo, você rola para o lado, ela demora para rolar para o lado, você muda de aba, demora para mudar de aba, você aperta Enter para ela calcular alguma coisa, demora para calcular. Fica lento. Fica lento, tipo, ela perde potência, mas tem uma palavra melhor do que potência. Não otimiza seu tempo. Ela perde otimização. Tipo isso aí, né? Tipo, se tem uma coisa mais pesada, óbvio que vai demorar tudo mais para fazer nela. E, assim, existem funções mais importantes no Excel? Você considera? Ou você fala assim, ó, você para saber Excel, que eu considero importante, aprenda isso. Não existe funções mais importantes para um do que para outro no Excel, né? Depende do que você usa. Igual eu falei, a função aleatória entra para mim é importante. Para 99% da população que usa Excel não é. Né? A função juros compostos, não sei se tem essa função no Excel de juros compostos, só que não sei se o nome é esse. É importante, deve ser importante para o contador. Para mim não é, eu não uso, certo? Então, importância de função depende de cada um. Agora, existem funções avançadas, existem funções que não são avançadas, certo? O que hoje é considerado aí, né? Funções avançadas em geral, que geralmente o pessoal usa muito e que geralmente todo curso de Excel você vai encontrar em funções avançadas. Avançadas, né? Desloque, que para mim é a função mais importante do Excel. Índice, Corresp, função indireto. Tem as funções novas, né, do Office 365, né, porque o Office vai sempre se atualizando, né? E tem algumas funções novas. Surgiu o PROC-X, que vai dar uma aposentada daqui uns 5, 6, 7 anos no PROC-V. Tem a função unir texto, tem a função classificar por. Tem essas funções do Office 365 que são top. Mas eu nem vou citar muito o Office 365 não, porque o pessoal não tem muito ainda. Mas você que quer aí ganhar mais otimização de tempo, eu faço uma bela sugestão para você que é ter o Office 365. Né? Porque o Office 365 tem algumas funçõezinhas que é top, hein? O Office 365 agora estão fazendo funções matriciais, né? O que é uma função matricial? É uma função que geralmente as funções que você conhece, você escreve lá a função, dá um Enter, ele retorna um resultado de uma célula. Uma função matricial é uma função que, ao invés de retornar um resultado em uma célula, ele retorna uma cadeia de resultados. Interessante. Em uma coluna, em uma linha ou até em uma tabela. Então, o Office 365 está batalhando para fazer mais funções matriciais a cada dia. Isso facilita muito o trabalho. Inclusive, a gente já fez uma live sobre isso. E se você perde as nossas lives, você só chora. Porque as nossas lives ficam semana no YouTube. E depois ela vai para o programa de Excel completo. Mas se você está vendo esse vídeo aqui, e se você quiser uma live de novo para eu falar de funções do Office 365, comenta aqui abaixo. Que pode ser que a gente faça. Né? Falando mais das funções avançadas do Excel, desloque, índice, Corresp, indireto. Deixa eu ver se tem mais função avançada. Tem associações também, vínculo junto com a função desloque. Essas coisas. A função desloque é a função mais útil que eu considero do Excel pela N aplicações que ela tem. A função desloque ela faz lista dinâmica, ela faz impressão dinâmica, ela faz lista semiautomática, ela faz área de gráfico dinâmica. Então, quando você fala dinâmico assim, o que quer dizer assim, o significado? Quando eu falo dinâmico, é uma coisa que não precisa do usuário ficar refazendo, porque o próprio Excel vai fazer. Não sei se deu para entender. Por exemplo,
suponha que você tem uma lista suspensa. Na lista suspensa é aquela listinha, né? Quando você clica, aparece os nomes embaixo, certo? Vamos supor que você tenha uma lista suspensa com seus clientes. Tá lá então, na sua lista suspensa, né? Você criou lá bonitinho, tá lá o Ciclano e o Beltrano, certo? 2 clientes que você tem. Mas hoje, você ganhou mais um cliente. Agora, você também tem um cliente fulano, certo? Fulano, novo cliente seu, colocou lá no seu banco de dados, fulano, colocou o telefone do fulano, colocou qual serviço vai fazer pro fulano, quanto vai receber, papapá, papapá. Naturalmente, o fulano ele não vai ir para sua lista suspensa. Com o conhecimento que você tem antes de aprender Deslock, o que você teria que fazer? Clicar na sua célula onde você colocou a listinha, excluir a lista e refazer a lista com captando fulano também, certo? Já com o Deslock você não precisa fazer isso. O Deslock deixa a lista dinâmica. Isso é uma lista dinâmica que ao você computar mais clientes no seu banco de dados, ele já vai indo para sua lista dinâmica, para sua lista suspensa automaticamente, sem ter que o usuário refaça o processo. Interessante. Então isso é dinâmico. Quando a própria planilha, né, já vai fazendo as coisinhas para você, sem ter que o usuário ficar refazendo e fazendo toda vez o passo a passo. Deixa o processo mais automático, né? Deixa bem mais automático. Você ganha bem mais potência. E o Deslock é o rei da automatização no Excel. Então essas 4 funçõezinhas, né, é as funções que eu considero sendo avançadas. Tem gente que acha que o PROC-V é avançado. PROC-V é uma função de procura, né? É a função mais pedida em processos seletivos, inclusive. Não sei porquê, mas é a função que o pessoal mais pede em processos seletivos. Eu considero o PROC-V, para nível, né, que o pessoal pede, né, de processo seletivo, ela tá ali, ó, na risca, do básico com o intermediário. Ela é tipo uma separação, né? Ela é o divisor ali, ó. Um pouco básico, um pouco intermediário, tá por ali, né? Eu considero, igual eu falei, né, ter avançado e ter avançado, né? Para quem é avançado, PROC-V é ralé, né? PROC-V é basiquinho. Agora, para quem é avançado, aí o PROC-V tá ali, básico, intermediário, por aí. Entendi. Então, apesar de não existir função importante, né, vai depender do caso. Às vezes você usa muito, às vezes outra pessoa não usa. Você acha que eu tenho que saber um mínimo de funções, assim? Existe um mínimo? Falar, vou mexer no Excel, tenho que saber, sei lá, 5 funções. Entendi. É importante. Mesmo você tem funções que não podem ser importantes para você ter o mínimo conhecimento de Excel, para saber o mínimo que ele pode fazer, você tem que saber aí um leque de funções, pelo menos. Função só, uma função média. Função só, função média. Para você começar a brincar aí com funções. Então, se eu chegar, tipo, por exemplo, não sei Excel. Rubens, me indica umas funções para eu começar a aprender, para eu me dar bem. Função só, função média. Função C. Função soma C. Soma Cs. Vai lembrando aí, pessoal. Soma Cs também. Soma Cs. Conte C, conte Cs. Conte C, conte Cs. Média C, média Cs. E aí, média C, média Cs. PROC-V. PROC-V, PROC-V, PROC-H. Deslock Corresp. Índice. Indireto, interessante. Se você saber essas funções que eu citei, qualquer outra que você for aprender depois, vai ser chuchu. Você facinho, vai ser chuchu. Então, quantas funções eu falei? Deu umas 15 funções aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui tem soma C, soma Cs. 15 funções. Se você saber essas 15 funções, direitinho, as aplicações dela. Não, regaço no Excel. Se você saber essas 15 funções por completo, você é avançado no Excel. Olha, interessante. Você é avançado. Igual eu falei, você não é avançado, você é avançado. Se você souber essas 15 funções, você vai saber mais Excel do que 90% da população do Brasil. Porque até porque você... aí vai uma pergunta, né? Eu posso pôr função dentro de função? Pode. Quando eu falo que você tem que saber as aplicações, né? É você masterizar essas 15 funções. É você saber tintim por tintim, saber adaptar essas funções em qualquer situação. Como é que você aprende isso? Com experiência.
você aprende elas individualmente, né? O básico, né? Tem função ali que não serve para nada sozinha. Função indireta sozinha, função corresp sozinha. O próprio desloque. O próprio desloque eu considero a função mais importante do Excel, sozinho não serve para nada. Função, mas qual? Desloque. Tem o índice também. O índice sozinho não serve para nada. Tem algumas funçõezinhas que só vão ter uma boa aplicabilidade quando você junta com outras funções, né? Que é a maioria das funções avançadas, inclusive, engraçado, né? As funções avançadas por si só servem para nada. Só serve quando a gente junta com outras funções. É tipo quando fazendo uma associação totalmente externa, assim, tem metais que sozinho não servem para nada. Mas quando você junta metal com metal, ele vira uma viga. Por exemplo, tipo ferro, carbono por si só. Ele é um quase metal aí, né? Que sozinho ele não é forte, não serve para nada. Assim, tem grafite, né? Tem várias aplicações. Mas, por exemplo, quando você coloca carbono com ferro, ele vira uma liga, né? E aí quebra menos, né? Aí tem ligas de aço e tudo mais. E aí você consegue fazer prédios com isso. Então, você pega as melhores propriedades de cada... propriedades, junta, e aí você consegue fazer, tipo, coisas enormes, né? É a mesma coisa. Você junta duas funções para pegar o poder de cada uma delas para fazer aí uma aplicabilidade boa. Que isso, hein? Aqui é engenheiro químico. A gente vai sempre dar um exemplo externo aí, bem interessante. Então, assim, Excel não é só função. Excel tá longe de ser só uma coisa. Excel tem 1 milhão de coisas dentro dele, né? Tanto que é impossível de falar tudo que o Excel faz, porque ninguém sabe que o Excel, toda a potência dele ainda. Então, assim, se eu for utilizar o Excel, não obrigatoriamente eu tenho que utilizar funções. Não obrigatoriamente. Depende do que você vai fazer. Se você for mexer com VBA, você não vai precisar usar funções. Igual aquele programinha que eu falei para vocês que eu fiz de sistema de estudo, né? Não tinha nenhuma função, foi tudo programação. E você conseguiu fazer uma parada totalmente, um software, praticamente um aplicativo, sem utilizar nenhuma função. Sem utilizar nenhuma função. Só utilizei a planilha para servir de banco de dados e o resto foi programação. Se eu não for usar o VBA, for utilizar só Excel puro, eu consigo fazer uma planilha avançada sem função? Uma planilha avançada sem função? Consegue. Pode ser um pouco restrita, mas consegue. Por exemplo, né? Se você for lá no Dash Braba, na nossa playlist Dash Braba, vai ter muita dashboard que eu utilizo para fazer relatório de tabela dinâmica, né? E na tabela dinâmica já vem as funções computadas, né? Você não precisa fazer a função, porque a própria tabela dinâmica já traz a função para você. Função soma, função média, né? O que você quiser fazer ali. E aí você não vai precisar fazer relatório, você não vai precisar aprender função para fazer relatório. Então você tem um banco de dados, geralmente o banco de dados que eu crio lá não tem funções, né? Aí eu faço tabela dinâmica desse banco de dados, que também eu não fiz nada de função, utilizei tabela dinâmica. E dessa tabela dinâmica eu crio gráficos, né, indicadores, que também não vai em função. Então, só um pouquinho assim. Vou fazer uma pergunta antes da próxima que eu vou fazer aqui. Dashboard. É básico, intermediário, avançado ou profissional? Depende. Tipo, se você souber fazer uma dashboard básica, bonitinha, tinindo, eu considero você com um pezinho avançado. Porque você já sabe fazer uma tabela dinâmica, ou não, né? Porque nem sempre um gráfico de uma dashboard foi feito por tabela dinâmica. Se for tabela dinâmica é mais fácil. Às vezes você fez por função mesmo, não tem problema. Você tem uma noção de organização de planilha, você sabe fazer uma boa formatação de gráfico, você sabe colocar as cores em sintonia, né? Fazer essas coisinhas, uma dashboard básica. Eu acho que você já está com um pezinho assim, no avançado, você já só fazer um bom painel aí é bacana. Agora, existe dashboard e dashboard também, né? Tem algumas dashboards que... a minha primeira dashboard, eu acho que aqui do playlist Dash Braba, né? Eu coloquei lá um letreiro eletrônico, né? O que é um letreiro eletrônico? Que o indicador ia passando, né, na tela do usuário. Isso já é um pouco mais avançado, né? Então já é mais avançado do que avançado, né? Então tem
quem sabe fazer uma dashboard bem, é um pouquinho avançado já. Já tem um pezinho avançado. Só que eu não vou dar certeza que é totalmente avançado, né? Porque o cara pode fazer lá um gráfico de pizza, colocar no meio da planilha e falar que é avançado. E falar que é uma dashboard. Falar que é uma dashboard. Então, quem faz uma dashboard bem feita, dashboard mesmo, tem um pezinho avançado. Agora, tem dashboards básicas, intermediárias e avançadas, dentro do ramo dashboard. Então, é possível criar dashboards sem funções. É possível criar dashboards sem funções. Que é uma parada... Dá para criar dashboards avançadas sem funções? Dá para criar dashboards avançadas sem funções? Dá para criar dashboards avançadas sem funções. Dá. Exemplo. Exemplo. Deixa eu ver. Cara, lá no Dash Braba deve ter alguns exemplos. Mas se você fazer uma dashboard, pensa comigo, em que você colocou um fundo bonitinho, uma tela de fundo, que tem a ver com o assunto da sua dashboard. Se você utilizou um código VBA para tirar as guias, né? Para nem aparecer nem a guia para o usuário ver só um painel mesmo. Tirou as barras de rolagem, tirou as abas, e já é um pouco mais avançado, porque a pessoa sabe mexer com macro. Se você colocou alguns botõezinhos dentro da dashboard para, por exemplo, né? Uma empresa tem uma dashboard de vendas, tem uma dashboard de marketing, tem uma dashboard financeira, talvez tenha uma dashboard de logística, mas você colocou alguns botõezinhos dentro da sua dashboard para você navegar entre as outras dashboards. Isso já é um pouco mais avançado e não existe funções. Se você fez segmentação de dados, né? O que é uma segmentação de dados? É você criar botões das suas tabelas dinâmicas. Então, se você fez um menuzinho na nossa dashboard para o usuário navegar entre os meses, né, para ver indicadores mensais, anuais, trimestrais, é um pouco mais avançado e não existe funções. Então, se eu criar, por exemplo, uma dashboard com gráfico dinâmico, tabela dinâmica e segmentação de dados, é avançado? Aí, com certeza, eu posso falar que essa pessoa é avançada. Mas avançada já é outra coisa. Entendi. Entendeu? O que eu considero uma dashboard ultra, mega, hiper, suprema avançada? A pessoa... É porque é assim, né? Eu falo assim, a pessoa tem que saber mexer em macro VBA para eu, Rubens, considerar ela avançada. Certo? Junto com o Excel, né? Exato. Porque você pode usar só o VBA também. Mas, aí que tá. Para a dashboard ser hiper avançada, eu acho que você tem que mexer, você tem que fazer alguma coisinha em Excel, VBA, né? Criar uns botões, criar umas coisas bacanas, né? Inclusive a dashboard que eu vou fazer hoje, que eu estou fazendo, que vai pro Dash Brabo, não sei quanto estava nesse vídeo, mas pode ser que já esteja lá, de avião, vai ter um códigozinho VBA bem bacana lá, né? Mas sim, se você não quiser colocar código VBA na sua dashboard, dá para você fazer uma dashboard top se você tiver aí uma boa imaginação, se você tiver aí uma boa criatividade, né? Para você ser avançada, você tem que saber VBA. Mas para o seu dashboard ser avançado, não necessariamente tem que ter VBA. Entendeu? Entendi. Se você tiver aí uma tabela dinâmica, um gráfico dinâmico, alguns botões ali, se você souber organizar, ter uma criatividade para colocar as cores bacanas, né? A fonte do texto bacana, vai ser uma dashboard avançada. O melhor jeito de você saber se uma dashboard é avançada ou não, é você mostrar sua dashboard para alguém e falar, caramba, isso é Excel? Se a pessoa falar, caramba, isso é Excel, é avançado. Então ela tem aquela dúvida. Então, resumindo assim só essa pergunta, existem dashboards básicas, intermediárias e avançadas. Existe dashboard com ou sem função. Com função, né? Pode ser várias funções. Sem função, tabela dinâmica, gráfico dinâmico, segmentação de dados. E existe dashboards com ou sem VBA. E existem dashboards com VBA e funções. Exato. Só deixando claro, né? Que quando a gente fala sem funções, é que você não precisa fazer a função manualmente, né? Porque quando você faz uma tabela dinâmica, a própria tabela dinâmica já calcula as coisas para você. Tem ali um código por trás que... por exemplo, quando você joga lá
faturamento lá no campo de valores, ele já faz a soma dos valores. Você não precisou igual função soma. Isso, eu não precisei colocar igual, soma, papapá. Então, em qualquer planilha sua de dashboard vai ter contas. Agora, se você vai ter que fazer a conta ou não, depende do seu conhecimento de Excel. Eu geralmente, 70% das dashboards que eu faço, eu utilizo tabela dinâmica, que a própria tabela dinâmica já calcula para mim, né? Então isso já quebra um galho. Eu não preciso fazer a função, quem faz a função para mim é a própria tabela dinâmica. E outra coisa também, né? Existem dashboards e dashboards, como eu falei. Tem gente que faz dashboard sem nem gráfico, coloca as tabelinhas lá no painel, né? Tudo tabelinha, bonitinho, coloca uma formatação condicional, né? Dá um tapa, né? Tem gente que faz disso uma dashboard. Tá tudo bem. Você faz a dashboard que o seu chefe saber melhores analisar. Né? E dependendo do seu momento ali também. Depende do seu momento. Agora, se você é uma dashboard com gráfico, né? Com uma corzinha, com uma fontezinha, né? Toda bonitinha, você vai ganhar alguns pontos com o seu gestor. Isso é com certeza. E para isso, né? Aqui tem uma playlist chamada Dash Braba. Lá já deve ter umas 40 dashboards para você treinar aí, né? Dar um tchan aí nos seus painéis, né? E assim, existem situações no qual eu devo utilizar as funções Excel? Que situação, assim, quanto que eu tenho que usar? Quando você deve usar funções no Excel? Essa é uma pergunta um pouco ampla, né? Por exemplo, quando você tem que usar a função soma? Quando você quiser somar números, né? Então, o que você tem que fazer para entender quando você tem que usar cada função? Primeiro, entender o que ela faz, né? Entender o conceito dela. E ver umas 3, 4 aplicaçãozinhas da mesma função para você entender, né? Onde você pode aplicar ela. Né? Então, usar a função soma quando você quer somar números. Usar a função média quando você quer calcular a média de alguns números. Função soma 6 quando você quiser somar números, só que com alguns critérios. Por exemplo, eu quero somar os números só que for do mês de janeiro. Mas tem como se colocar dentro da função que você quer somar só se for janeiro. Quero somar só se for fevereiro. Só se for fevereiro. Média 6, mesma coisa. Só que você quer calcular a média só se os números forem de janeiro. Só se os números forem de fevereiro. Você quer somar os números? Você quer somar as vendas só do vendedor Bruno. Então você vai lá, vai falar para a função. Você quer somar tanto, só que só do Bruno. As funções de contagem, né? Conte C, conte Cs. Aí ela não soma nem faz média, né? Ela só conta, né? Quantos vendedores, sei lá, começa com a letra A. Aí você vai lá e monta a função para você contar, né? 1, 2, 3, quantos clientes, né? Começa com a letra A. Função PROC-V, tem as funções de procura, né? PROC-V, ela é uma função de procura. Então você dá um start para ela, procura o cliente Bruno. E você pede para ela retornar alguma informação do Bruno. Retorna CPF, retorna data de nascimento, retorna e-mail, né? Então a função PROC-V, PROC-H são funções de procura em banco de dados. Elas procuram uma informação em uma tabela e retorna características daquilo que você está procurando. Função deslock tem 1 milhão de aplicação, né? Eu sugiro que você estude um pouquinho da função deslock, mas o deslock junto com a CORRESP também faz uma função de procura, que nem um PROC-V. Índice com CORRESP faz outra funçãozinha de procura, igual o PROC-V também. Mas a índice tem outras funcionalidades, a deslock tem outras funcionalidades. Função indireta faz lista em cascata. O que é uma lista em cascata, né? Por exemplo, você tem uma listinha chamada, sei lá, turno 1, turno 2, turno 3, certo? Quando você clica no turno 1, vai aparecer em uma outra lista os funcionários que trabalham no turno 1. Quando você clicar em turno 2, vai aparecer nessa mesma lista os funcionários agora no turno 2. Então, lista em cascata é isso. É que o item de uma lista puxa uma lista específica. Isso a função indireta é capaz de fazer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre estudar a definição da função, né? E depois você vê as aplicações dela. Você vê como que você pode aplicar isso nas suas planilhas. Você vai fazendo exercícios, né? Não tem detalhe para você aprender função. Você tá mudando a cadeira, abre o Excel e batalhar ali. Tipo, com a experiência, você vai fazer de olho fechado. Hoje, é interessante, né, você tocar nesse assunto. Sempre que eu aprendo uma nova função, por exemplo, essas funções estão surgindo do Office 365, né?
Eu pego a função assim? Não pego. Tem umas funções que são mais chatinhas que eu tenho que estudar mais. E como é que eu estudo para não esquecer a função? Eu dou uma live, né? Então, quando eu dou uma live para vocês, explicando um assunto novo, tal, isso eu estou ajudando vocês, que é informação nova, né? Informação que agrega valor para vocês, mas também estou me ajudando, porque como é uma informação nova, quando eu ensino alguém, né, sobre essa informação, eu acabo retendo mais o conteúdo na minha cachola. Então, se você quer aprender uma coisa que parece um pouquinho mais complicada, explica essa coisa para 1, 2, 3 amigos seus, com certeza depois você nunca mais vai esquecer. Que é exatamente 1/3 do nosso método, né? Exato. A gente aplica o que a gente diz, né? Então, assim, a gente ensina para vocês o que a gente faz, né? Exato. Não o que a gente fala, né? A gente ensina o que a gente faz. E para falar nisso, né, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link para você se cadastrar, né, no nosso evento, que vai ser semana que vem, se você estiver vendo esse vídeo aqui, que dia que é hoje, né? Nessa semana, dia 23 de janeiro, né? Vai ser semana que vem. Se não, mesmo assim, coloca o seu e-mail lá, que para você receber notificação, né, do nosso próximo evento. A gente faz esse evento umas 2 vezes ao ano. Então, se você ficar ligado, né, que ele é 100% online e 100% gratuito, em que a gente ensina um passo a passo como é que se atinge o nível avançado de Excel, sem saber nada, e aí no máximo 48 horas. Então, para quem quer o de paraquedas no vídeo, existe o Jornada Excel. Jornada Excel é um evento 100% online, 100% gratuito, que a gente ensina você a sair do zero no Excel e alcançar o nível avançado, dependendo aí em até 2 dias, 48 horas, ou até Excel completo. Beleza? Então não esquece aí, caso você veja algum anúncio nosso, alguma coisa nós te convidando para você participar, que é justamente para te ajudar, igual a gente está aqui nesse podcast. Exato. Então, assim, só para resumir essa pergunta que eu fiz das situações de quando você deve utilizar as funções do Excel, acho que então o primeiro passo é você se questionar sobre a própria questão. Então, o que seria a questão? Eu preciso somar os meses de janeiro. Então, você vai questionar sobre isso. Beleza. Existe uma condição aí, eu quero procurar um dado. Então, é você fazer um questionamento sobre aquilo que você está se questionando. Né? Tudo aquilo que estiver dando muito trabalho para você fazer no Excel, desconfia. Então, tá me dando muito trabalho olhar aqui na minha tabela e somar só os valores do vendedor fulano. Desconfia. Desconfia que tem alguma ferramenta no Excel que dá para fazer isso bem mais rápido, tá? Se você tiver um desconfiômetro ligado, você dá conta de otimizar seu tempo aí bastante no Excel e utilizar as funções necessárias para cumprir esse objetivo. Beleza. E falando assim sobre as funções que a Microsoft lança, né? Como que... Eu, por exemplo, antes, quando eu não tinha o 365, o Microsoft, eu não sabia que tinha funções novas no Excel, que isso era lançado. Como é que eu tenho acesso a essas novas funções? Como que eu aprendo a utilizar essas novas funções que o Excel lança? Assim, dentro do Office 365, né, você pode participar de um grupo que chama Insider. O grupo Insider são usuários, né, do pacote Office que são ratinhos de laboratório da Microsoft. Então, sempre que ela lança uma ferramenta, lá no Excel tem uma parte que chama Novidades. E ela lança, nessa parte de novidades que está lá no Excel, ela manda lá que ela lançou tal função para a gente testar. Então aí os insiders, né, eles recebem essas ferramentas que pode estar até com algum defeitinho, mas é para a gente testar mesmo, para a gente ficar testando no Excel, né? E a gente pode dar um feedback para a Microsoft. Eu acho que até como o 365 já é meio que online, né, você precisa colocar lá o seu usuário e senha, acho que a Microsoft também já pega esses dados automaticamente do uso, né, das funções, para ela ver se a função funcionou ou não. Então, você pode ir na parte de novidades lá do Excel, você pode frequentar os fóruns, né, que tem na internet, tem um punhado de fóruns, tem fóruns oficiais do pacote Office, do Excel, fórum oficial do Excel em que pessoas do mundo todo mandam lá coisas que descobriram do Excel, funcionalidades novas, né? Então é só você ficar de olho lá que você vai ficar sabendo das novidades. Ou então continua seguindo a gente aqui que sempre que tem uma novidade boa do Excel a gente faz alguma live, alguma aula. Legal. E a pergunta assim que não quer calar.
Eu posso, tu podes, ele pode criar funções no Excel? Boa pergunta, hein? Pode. Você pode criar funções no Excel através do VBA, né? Então, uma função que eu já fiz, por exemplo, eu já fiz uma função chamada frete, que ela calculava o frete, né, de determinada caminhão, né, com determinado peso, carga e tudo mais. Então, você pode. Inclusive, se digitar igual frete, vai aparecer o nome da sua função lá. Eu posso criar uma função chamada Rubens. Posso. Então, posso escrever igual Rubens, aí vai ter os argumentos para colocar, tudo normal. Então, você pode sim criar uma função que vai funcionar aí só para o seu pacote Office. Então, se eu apertar tipo igual lá dentro, cria uma função, eu posso ir igual Rubens e aí vai aparecer. Tem os argumentos, todos os negocinhos bonitinhos. Vai aparecer bonitinho. Interessante. Legal. E tem como, por exemplo, eu criar uma função e falar assim, ô Microsoft, criei uma função aqui da hora, quer usar? Para a própria Microsoft usar? Tipo, indicar, sei lá, criar uma função muito foda. E aí, puta, essa função aqui é foda, eu quero espalhar isso aqui. Tem como você dar sugestões de melhorias para a Microsoft. No próprio fórum oficial, se você jogar uma função lá, alguma coisa que vai bombar, que o pessoal vai curtir, tem como você sugerir uma função para a Microsoft, alguma ferramenta, algo do tipo, e ela mesma implementar. Você não precisa fazer a ferramenta, né? Ela mesma implementar. E aí, se as pessoas votarem, não, bacana, eu quero mesmo que implementa, ela pode implementar sim. Inclusive, outro dia, né, lá no LinkedIn, teve uma pessoa que postou, eu não lembro, o Marcus Ripper. Marcus Ripper também é uma pessoa, é um youtuber também, não youtuber, né, mas de vez em quando ele posta algumas aulas, tem algumas aulas interessantes dele. Até convido vocês, é o Guia do Excel, é bem interessante o canal dele. Ele postou lá uma votação no LinkedIn, se não me engano, para colocar a ferramenta conta-gotas no Excel. O que é o conta-gotas, né? Eu utilizo muito o conta-gotas do PowerPoint, que não tem no Excel, para roubar a cor de alguma empresa e mandar para o Excel. Por exemplo, a Maestria tem um azul específico, né? A nossa logo é azul com cabinho laranja, né? E esse azul tem 1 milhão de tons de azuis, né? Então eu quero o azul da Maestria. Como é que eu faço? Vou lá no PowerPoint, coloco um retângulo lá no PowerPoint ou qualquer forma, utilizo o conta-gotas na logo da Maestria para roubar o azul da Maestria e levar para esse retângulo que eu coloquei lá no PowerPoint. Dou um Ctrl X nesse retângulo, dou um Ctrl V lá no Excel. Então lá no Excel agora eu vou ter um retângulo da cor azul da Maestria. E depois vou lá e pego o código RGB, que pode ser pelo próprio Excel. Então, tá vendo que para fazer isso eu preciso do PowerPoint? Então ele sugeriu, que tal a gente colocar o conta-gotas também no Excel? Aí o pessoal vota. O pessoal vai votando. Se tiver eu não sei qual é o critério da Microsoft, mas acredito eu, né? Se tiver muitas pessoas que concordam, não, tem que ter mesmo, ela vai lá e coloca. Até porque eu já vi que já tem extensões também do Google para pegar a cor de determinados pontos, assim, para você poder utilizar no Excel. Eu já vi isso aí. Mas, olha só, você tem que ir caçar, procurar a extensão, baixar a extensão, ter uma coisa a mais ali no seu Google. E uma parada que poderia já ter dentro do próprio software, né? E não deve ser difícil. Assim, a gente imagina que já que tem no PowerPoint... Já que tem no PowerPoint, né? Tipo, só dá uma programadinha lá, né? Tipo, colocar também no Excel. É isso aí, Microsoft. Vamos parar de vacilar. Né? Mas, beleza, então. Então, é possível eu realmente criar funções. Tem como você criar suas próprias funções no Excel. Massa. Então, vamos encerrando aqui. Eu quero fazer as 2 últimas perguntinhas. Quais funções você indica para pessoas que estão prestando processo seletivo? Processo seletivo. Vamos lá. Soma e média, padrão, né? É o mínimo. PROC-V. Batata. Você vai prestar um processo seletivo de alguma empresa, né? Para elas, avançado é PROC-V. Então, batata, vai cair PROC-V. Então, soma, média, PROC-V. Conte-C. Conte-C também é interessante, tá? Costumo cair bastante Conte-C, Conte-C. Soma-C, Soma-C.
vai cair isso, certo? Assim, eu recomendo que você estude as 15 funções que a gente citou lá atrás. Mas para processo seletivo, essas funções que eu citei para você, com certeza cai. Ela e as suas variações, né? A função C também, desculpa. A função C também é importante você estudar para processo seletivo. Condicionais, né? Quando eu falo para você estudar para processo seletivo, é você masterizar elas, entender bem. Porque lá pode cair diversas situações na planilha lá da empresa que está te pedindo alguma coisa. Então, masteriza bem, entende, aplica, mistura uma com a outra, né? Vai fazendo ali, né, para você entender bem para que servem elas. E para quem já está dentro de empresa, assim, quais funções você acha que a maioria pode utilizar? Para quem está dentro de empresa, primeiro eu recomendo você aprender dashboard e VBA, que eu acho mais importante ainda, para você otimizar os seus processos da empresa, né? Agora, se você quer começar assim, né, ou já sabe isso, eu recomendo você aprender Disloc, CoResp, média, né, soma, essas coisinhas. Disloc, CoResp, soma Cs e C. Essas 4 funções aí, ó, dá para você fazer um regaço nas suas planilhas. Então, Disloc, CoResp, soma Cs e C, dá para você fazer muita coisa interessante nas suas planilhas, que vai automatizar, criar lista dinâmica, impressão dinâmica, que com certeza você vai dar um tchan aí nas suas planilhas. Muito bacana. Pessoal, a gente vai encerrando aqui esse podcast. Eu acredito muito que tenha sido valioso aí. A gente abordou vários assuntos, explicou muito sobre as funções do Excel, até os próprios argumentos, cifrão, 2 pontos. A gente deu aqui uma geral sobre quais funções são importantes você saber, né? São em média 15 aí que a gente considera, de masterizar mesmo, né? Não entender bem. Saber elas individualmente, mas assim, às vezes aplicar junto, né? A gente deu aqui uns exemplos aqui de processo seletivo, né? Funções, espero que se você tiver essa situação, tem várias aulas aqui no YouTube para você poder utilizar. Funções dentro de empresas também, a gente abordou todas essas explicações aí possíveis dentro do mundo das funções, situações que você deve ou não utilizar. Qualquer dúvida também que vocês tiverem de alguma coisa que a gente não falou, comenta aqui abaixo nos comentários que a gente vai responder todo mundo, né? Esse assunto é muito amplo, né? Muito amplo. Daria pra gente fazer N podcasts sobre funções, né? Mas eu acredito que a gente daria para fazer um podcast para cada função. Para cada função, assim, para vocês terem uma ideia. Mas assim, espero que o pouquinho que a gente conversou aqui, né, tenha sido valioso para você nesse tempo que você escutou a gente. E recomenda esse podcast para um amigo seu que queira aprender, assim. Se você curtiu, né, dá um joinha aqui embaixo, que é importante pra gente ganhar notoriedade aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho para inscrever. E do lado do botão de inscrever nesse canal tem um sininho, né, que o sininho é ótimo para você, que todo dia a gente lança um vídeo no YouTube. E toda vez que a gente lançar, vai cair uma notificação no seu celular. Se for importante para você, você vai lá e vê na hora. Se não, você recomenda para algum amigo, para ele ver e tal. E, importante, deixe seu comentário. Você gostou do tema desse podcast? Qual o tema de podcast que você quer ver que a gente ainda não abordou? Comenta aqui abaixo. Inclusive, né, este podcast está sendo feito de uma sugestão de uma seguidora que ela fez em outro podcast, né? Então a gente sempre lê todos os comentários e se for um tema relevante, com certeza a gente vai abordar aqui. Exato. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir a esse podcast e até o próximo episódio.